Olá, meninos! Aqui é a professora Ângela com mais uma aula de física. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as escalas termométricas. Para quantificar as temperaturas, ou seja, para atribuir valores numéricos aos estados térmicos dos corpos, foram inventadas escalas graduadas, denominadas escalas termométricas. Ao longo do tempo, muitas escalas foram propostas e empregadas por diferentes pensadores em diferentes partes do mundo. Atualmente, 3 se destacam: a escala Fahrenheit, proposta pelo físico alemão-polonês Daniel Fahrenheit, a escala Celsius, proposta pelo astrônomo sueco Anders Celsius, e a escala Kelvin, elaborada pelo físico britânico William Thomson, conhecido pelo seu título de nobreza como Lord Kelvin. No século XVIII, existia cerca de 40 escalas em uso, e hoje são somente essas 3 mais utilizadas. As 2 escalas têm como o caráter empírico, ou seja, foram criadas com base na experimentação. A terceira, que é Kelvin, provém de uma concepção teórica. Na prática, para se criar uma escala empírica, é necessário escolher 2 fenômenos que acreditamos ocorrer sempre à mesma temperatura e considerá-lo como pontos fixos. Em seguida, dividimos esse intervalo em medidas iguais. Cada divisão corresponderá a 1 grau na escala da temperatura. Vamos falar um pouquinho da escala Celsius. A escala Celsius é atualmente a escala mais empregada em todo o mundo para designar a diferença de temperatura entre os corpos. Na construção de sua escala, Celsius adotou como referência 2 pontos fixos: a temperatura 0 para o gelo fundente e a temperatura 100 graus para a ebulição da água, ambos a pressão normal de uma atmosfera do nível do mar. Dividiu a distância entre esses 2 pontos em 100 partes iguais, de modo que cada divisão corresponde a uma unidade, ou seja, 1 grau Celsius. Então, por ela ter sido dividida em 100 partes iguais, ela é conhecida também como escala centígrada. Já a escala Fahrenheit foi criada pelo alemão Daniel Fahrenheit em 1714 e atualmente apenas 5 países no mundo continuam adotando a escala Fahrenheit, que é Bahamas, Belize, Ilhas Caimã, Palau e Estados Unidos. Os norte-americanos, ou os americanos, são bastante resistentes à mudança e entendem que a temperatura lidas nessa escala são mais precisas, quando são expressas apenas por números inteiros, como as dos telejornais. Os primeiros termômetros produzidos e calibrados por Fahrenheit atribuíram a uma mistura de gelo, sal e água o valor 0, pois era a menor temperatura que conseguia criar em seu laboratório. O valor 100 foi atribuído para o que ele considerou a temperatura normal do corpo humano. Porém, como na prática esses pontos fixos não eram fáceis de serem reproduzidos, Fahrenheit adotou os pontos fixos de fusão do gelo e de ebulição da água, tal qual Celsius havia proposto, e para essa situação leu no seu termômetro as temperaturas de 32 graus Fahrenheit e 212, respectivamente.
Como entre esses dois valores há uma diferença igual a 180, a graduação da escala Fahrenheit tem 180 divisões. Cada uma corresponde a 1 grau Fahrenheit, que representa 1 grau Fahrenheit. Fahrenheit foi o primeiro que criou o termômetro de mercúrio, que funcionou de forma satisfatória, tá? Falando um pouquinho da escala Kelvin, como vimos, a temperatura é uma medida de graus de agitação das térmicas da estrutura atômica e molecular de uma substância. Teoricamente, não existe um limite superior para o valor de temperatura de uma substância que uma substância pode alcançar. Entretanto, existe um limite inferior de temperatura. Cientistas, especialmente no século XIX, descobriram que é importante reduzir a temperatura de uma substância a um valor igual ou inferior a menos 273,5 graus Celsius. Esse limite inferior da temperatura é chamado de zero absoluto ou zero Kelvin. A partir de 1954, o Kelvin foi adotado como a unidade oficial de temperatura pelo Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, não se escreve ou pronuncia-se a palavra graus com a temperatura em Kelvin. A escala Kelvin, também denominada escala absoluta, tem a subdivisão de suas escalas com o mesmo tamanho da escala Celsius. O primeiro ponto fixo, isso é, o ponto de fusão do gelo, corresponde a 273 kelvins, e o segundo ponto fixo, o ponto de ebulição da água, corresponde a 373 kelvin. A essa temperatura 0 Kelvin, as partículas não teriam nenhuma energia cinética, o que é bastante impossível, depois que ficou demonstrado pela teoria quântica que existe uma energia cinética mínima que toda estrutura deve ter. E para a gente falar em 3 escalas, nós temos que fazer as conversões entre elas. Então, quando a gente vai converter Celsius, Kelvin e Fahrenheit em para saber o valor que uma corresponde em cada escala, nós utilizamos a letrinha θ, uma letrinha grega, né, para não ser confundida com o tempo, mas varia de livro para livro. Quando a gente tem um θc, nós estamos falando de temperatura de graus Celsius. θf, temperatura Fahrenheit, e T, esse T maiúsculo, ele é denominado para Kelvin. E nós temos as equações de transformação entre as escalas. Então, a gente chega aí numa equação da seguinte forma. Nós temos que a temperatura de Celsius menos 0, dividido por 100 menos 0, é igual a quem? Tem que ser igual à temperatura de Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32, que é igual à temperatura de Kelvin menos 273, dividido por 373 menos 272. A gente fazendo a diferença aí, 100 menos 0 vai dar 100. 212 menos 32, a gente chega em 180. E 373 menos 273, nós chegamos em 100. A gente pode reduzir mais essa equação. A gente pode dividir o 100 por 20, 180 por 20 e 100 por 20. E a gente vai chegar numa situaçãozinha dessa forma.
Quando a gente divide 100 por 20, dá igual a 5. 180 dividido por 20, 9. 100 dividido por 20 vai dar 5 da mesma forma para Kelvin. Nesse exemplo, eu dei para vocês aí, para converter 113 graus Fahrenheit para Celsius. Usando a equação, nós vamos substituir os valores que eu tenho. Qual é o valor que eu quero transformar? 113 Fahrenheit, que vai ficar aqui. E eu quero descobrir qual o valor para Celsius. Aqui eu vou escrever temperatura de graus Celsius dividido por 5. Quanto que vale a temperatura de Fahrenheit? 113. Eu vou substituir aqui, eu tiro a temperatura Fahrenheit e substituo pela parte numérica, que é 113, e vou copiar o resto normal. Como aqui tem uma diferença, eu posso fazer o quê? Eu posso subtrair. Então, continuo com θc, né? Dividido por 5, que é igual 113 menos 32, 81. Divido por 9. Temperatura de Celsius dividido por 5, eu vou mantendo porque eu não tenho o que fazer aqui, né? 81 dividido por 9 é quanto? 9. Como eu tenho uma divisão de fração, o que eu posso estar fazendo aqui? Dividindo, multiplicando cruzado. θc multiplica por 1, que está debaixo do 9. θc, 5 vezes 9, 45. Então, quanto que equivale a temperatura de 113 graus Fahrenheit para Celsius? 45 graus. Quando o termômetro graduado na escala Fahrenheit marca 113 graus, graus Fahrenheit, um termômetro graduado em Celsius marcará 45 graus Celsius. E nas próximas aulas nós vamos estar fazendo mais exercícios de conversão de escala. E até a próxima aula.